Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia A Rocha, da editora Candeia, e nós iremos ler hoje de Ezequiel, capítulo 8 ao capítulo 11. Idolatria no templo, Ezequiel, capítulo 8. No 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do palácio interno, onde estava colocado o ídolo que invocava os ciúmes de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provocava os ciúmes de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes das nações, coisas que me levaram para longe do meu santuário? Mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida, me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criatura rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos das nações de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. No incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades das nações de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpidas? Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E, de novo, disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que estas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não lhe olharei com piedade não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que grite aos meus ouvidos, não os ouvirei. Segundo Ezequiel, capítulo 9, a morte dos idólatras. Então ouvi clamar em voz alta: tragam aqui os guardas da cidade para
cada um com a sua arma na mão. E vi 6 homens que vinham à porta superior, que estava voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estavam os homens vestidos de linho, que tinham um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha o estojo de escrevente à cintura e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão, velhos e rapazes, e moças, mulheres e crianças. Mas não toquem em ninguém que tenha um sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me, rosto em terra, clamando: ah, soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? Ele me respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho, com o estojo de escrevente à cintura, voltou trazendo um relatório e disse: fiz o que me ordenastes. Ezequiel capítulo 10. A glória de Deus afasta-se do templo. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abobada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu a observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podiam ser ouvidas até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele falava. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas do meio dos querubins, o homem foi e colocou-se do lado de uma roda, no meio do fogo que estava entre os querubins. Um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins, podia-se ver o que se aparecia com mãos. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais, e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam,
Elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam, e quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Estes seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Ezequiel capítulo 11, o julgamento dos líderes de Israel. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o oriente. Ali à entrada da porta havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benai, líderes dos povos. O Senhor me disse: filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nessa cidade. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isto que vocês estão dizendo, ó nação de Israel. Mas eu sei o que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nessa cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo de espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do Senhor, palavra do soberano, o Senhor. Eu os expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e os castigarei. Vocês cairão à espada e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me, rosto em terra, e clamei em voz alta: ah, soberano Senhor, destruirá totalmente o remanescente de Israel?
esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos, que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: Eles estão longe do Senhor. É a nós que esta terra foi dada, para ser nossa propriedade. A promessa da volta de Israel. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor: embora eu os tenha mandado para terras muito distantes, entre os povos e as terras entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: assim diz o soberano, o Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer a minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e a seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano, o Senhor. Então os querubins com as rodas ao lado estenderam as asas e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre os montes que ficavam a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-se e em visão levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Fitou-me então a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.